Boa tarde, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos que nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Meus queridos, quero pedir que você possa não apenas assistir ao estudo, mas você possa se inscrever aqui em nosso canal e também clicar no sininho para receber as notificações de quando postamos os estudos ou transmitimos os cultos da igreja ao vivo, do templo, mas também queremos que você possa dar o seu like e compartilhar com seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Nós estamos aqui para gravar o estudo para o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana de Vitória. E nós estamos estudando Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. Já estudamos o segundo e o terceiro cadernos e vamos estudar aqui o primeiro caderno. Já tínhamos estudado esse primeiro caderno na igreja antes da pandemia, mas quando começou a pandemia, nós já tínhamos começado o caderno 2, e então prosseguimos com o caderno 2 pela gravação dos estudos, pela transmissão dos estudos, e agora voltamos ao caderno 1 para que as pessoas possam ter os estudos completos. Hoje nós veremos sobre a autoexistência de Deus. Sim, é um assunto interessante, mas nós precisamos sempre apoiar os nossos estudos na palavra do Senhor. No Salmo 90, Salmo 90, versículo 2, ele diz: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Toma-nos em tuas mãos. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Ajuda-nos na compreensão desse estudo e ajuda-nos a crermos nas verdades das Escrituras, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. E nós sejamos abençoados pela tua palavra, com ela, por meio dela, para a glória do teu nome e para o nosso próprio bem. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus queridos, esse tema, a autoexistência de Deus, não é um assunto simples, mas também não é um assunto deveras complexo. Exige, de fato, da nossa parte fé para crermos no que as Escrituras dizem. Quando a Bíblia, por exemplo, ela declara que Deus é o Criador do universo, ela está indicando que Deus é incriado. Sim, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, como diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a Bíblia afirma isto, ela está falando que Deus é o Criador de todas as coisas, ao mesmo tempo ela está dizendo que Deus é incriado, não criado. Porque antes da criação do universo só havia Deus, só havia Ele, o Todo-Poderoso. E a gente precisa compreender que Deus não foi criado, Ele é incriado. Existe uma definição crucial entre o Criador e a criação. A criação, ela porta o selo do Criador. Ela tem a assinatura do Criador. E testemunha a glória do Criador. O Salmo 19, ele vai dizer isso logo no primeiro versículo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Podemos observar, portanto, que as Escrituras falam que a criação porta a assinatura do Criador, o selo do Criador, e proclama, anuncia a existência do Criador. Mas
A criação, no entanto, nunca deve ser adorada. A criação, a natureza, o universo criado nunca deve ser adorado. Ela não é suprema, ela não é o Criador, ela não é Deus, ela não é a mãe natureza, ela é apenas a criação. E a criação não deve ser adorada. Infelizmente, não apenas os povos antigos, mas em nossos dias, vários povos ainda que nós falamos são de religião animista, eles adoram os elementos da natureza, achando que a natureza, os elementos da natureza, sejam Deus, é divino. Então eles pensam desta forma. Infelizmente, é uma distorção do que a natureza fala. A natureza anuncia a glória do Criador, mas a natureza está dizendo que existe um Criador, mas não que ela seja o Criador. Só que os homens olham para a criação, olham para a natureza, distorcem a informação que recebem pela natureza, ou seja, a revelação de Deus na criação, na natureza. Eles distorcem e acabam cometendo, criando, fabricando ídolos, praticando idolatrias, adorando a criatura no lugar do Criador. Isso aconteceu no passado e, infelizmente, ainda acontece em nossos dias. É impossível que alguma coisa crie a si mesma. Nós precisamos ter isso definido em nossa mente. É impossível que alguma coisa crie a si mesma. Por quê? O conceito de autocriação é uma contradição de termos. É uma afirmação sem sentido. Como assim? Veja, vamos pensar. Nada pode ser autocriado. Nem mesmo o próprio Deus pode criar a si mesmo. A gente precisa ter isso claro. Deus não criou a si mesmo. Isso é impossível, é ilógico, irracional. Porque para que Deus pudesse criar a si mesmo, teria de existir antes de si mesmo. Nem mesmo Deus pode fazer isto. Portanto, Deus não é criado. Ele não foi criado por ele mesmo. Ele não foi criado por ninguém. Deus é incriado, não criado. Sempre foi o que é. E aí, a gente precisa compreender mais um pouco, avançar aqui e vermos que todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Isso é verdadeiro por definição. Deus, porém, não é um efeito. Deus não é um efeito de uma causa. É como se houvesse uma causa anterior a Deus e ele é o efeito desta causa. Não é. Deus não é um efeito de uma causa. Ele é a causa. Ele não tem um início. Deus não tem um início, um começo. E, portanto, não tem uma causa antecedente a ele. Ele é a causa de tudo. Ele é a razão porque tudo existe. Mas não tem algo antes dele que deu origem a ele. Ele, portanto, é eterno. Quando nós afirmamos que Deus é eterno, nós estamos dizendo que ele sempre foi ou é o que ele é. Como assim? Deus sempre foi o que ele é. Deus sempre foi do jeito que ele é. Eterno, todo-poderoso, sábio, longânimo, misericordioso. Ele sempre foi como ele é hoje. Um ser perfeito. Precisamos compreender que ele tem, Deus tem, dentro de si mesmo, o poder de ser. Ele existe, ele é. E aí as escrituras dizem que Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, que há de ser. Deus é eterno. Ele não tem nem começo nem fim de dias. E aí o livro de Apocalipse também diz que o Senhor Jesus dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ele está dizendo, eu sou o princípio. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego.
Ele está dizendo, eu sou o começo e o fim de tudo, eu sou eterno. Meus irmãos, Deus tem dentro de si o poder de ser. Deus não necessita, Deus não precisa de assistência de fontes externas para continuar a existir. Ele não precisa de assistência, de ajuda de outros para ser mantido existindo. Isso é o que nós falamos, é o que subentende, é o que nós entendemos como sendo autoexistência. Deus depende da sua existência dele mesmo. Deus deve a sua existência a si mesmo. Ele é autoexistente, ele existe por si mesmo. Bem compreendido, essa doutrina, este conceito, trata-se de uma doutrina, um ensino sublime e impressionante. Muito impressionante. Não conhecemos nada que se compare a Deus. Tudo o que percebemos em nossa estrutura de referência é dependente e foi criado. Quando nós olhamos a criação, o universo, ou seja, a nossa estrutura de referências, os nossos referenciais, nós iremos medir as coisas através de quê? Por meio de quê? Qual é o modelo? Qual é o padrão da referência que nós podemos usar para medir as coisas? São coisas criadas. Mas nós não temos um referente que se compare a Deus. Não há. Meus queridos, tudo, absolutamente tudo que nós percebemos em nossa estrutura de referência é dependente e foi criado por Deus. Não podemos compreender plenamente algo como um ser autoexistente. Nós não podemos compreender plenamente, porque nós não temos nada em nossos referenciais terrenos, em nossos referenciais teóricos e lógicos, que possa nos ajudar na compreensão desse ser autoexistente. Não é autocriado, é autoexistente. Ele não se criou, mas ele existe por si mesmo. Sempre foi assim. Entretanto, porque é impossível, por definição, que uma criatura seja autoexistente, não significa que seja impossível para o Criador ser autoexistente. É impossível para mim, é impossível para você, é impossível para nós sermos seres autoexistentes. Existirmos por nós mesmos. Nós dependemos de outro, de nosso pai, nossa mãe. Precisamos do próprio Deus para continuar a nossa existência. Precisamos de alimentos, precisamos de água, de ar. Então nossa existência depende de outros e de outras coisas. Mas Deus não depende a sua existência de nada. Meus queridos, Deus, assim como nós, não pode ser autocriado. Deus não pode ser autocriado, ter criado a si mesmo. Como eu também não posso ter criado a mim mesmo. Se eu não existia, não posso criar a mim mesmo. É igual aquela história, certo? Do vácuo, do vazio. O vazio, o vácuo, nada, não pode gerar alguma coisa. O nada, o vazio, não pode gerar um polo de energia negativo e um polo de energia positivo, e a partir destes dois polos de energias, um positivo e outro negativo, se chocam e explodem, ou seja, acontece o Big Bang e tudo vem a existir. Não pode. O nada, o vazio, não pode gerar um polo de energia negativo e um polo de energia positivo. Não pode, impossível, é contra a lei da lógica, é contra a lei da não contradição, é contra, se não havia nada, nada poderia ser gerado, nada poderia ser criado de si mesmo. Acabamos com a teoria do Big Bang. A gente precisa compreender que basta um pouco de reflexão. Meus queridos, Deus, porém, diferente de nós, ele pode ser autoexistente. Deus não pode ser autocriado,
eu não posso ser autocriado, nós não podemos ser autocriados, mas diferente de nós, Deus pode ser autoexistente, existir por si mesmo. De fato, essa é a própria essência da diferença entre o Criador e a criatura, o Criador e a criação. É isso que faz dele o ser supremo, é isso que faz de Deus a fonte de todos os outros seres. É isso que faz de Deus a fonte. É isso que faz de Deus o autor. É isto que faz de Deus o ser supremo sobre todas as coisas. Porque ele é autoexistente, não deve nada a ninguém, não precisa de ninguém para continuar sua existência. Ele vive, existe por si mesmo. Meus irmãos, o conceito de autoexistência não viola nenhuma lei da razão, da lógica ou da ciência. O conceito de autoexistência não viola nenhuma lei da razão, da lógica ou da ciência. É uma noção racionalmente válida. É um conceito, é uma definição racionalmente válida. Em comparação, o conceito da autocriação, o conceito da autocriação viola, sim, as leis mais básicas da razão, da lógica e da ciência. A lei da não contradição. A autoexistência é racional. A autoexistência é lógico e não viola nenhuma lei da ciência, da lógica e da razão. Mas a autocriação é irracional, ilógico e não está de acordo com a ciência. A noção de que alguma coisa de alguma coisa ser autoexistente não é racionalmente possível, como é realmente necessária. A noção de alguma coisa ser autoexistente não só é racionalmente possível, como é racionalmente necessária. Eu vou repetir. A noção, a ideia de alguma coisa ser autoexistente, algum ser autoexistente, não só é racionalmente possível, como é uma noção racionalmente necessária. Além disso, a razão exige que se algo é, então algo deve ter em si mesmo o poder de ser. De outra maneira, nada existiria. A menos que algo exista em si mesmo, não seria possível existir absolutamente nada. Ele está dizendo que para que eu e você e todo o universo exista, alguma coisa autoexistente que exista por si mesma precisa existir. Para que esta coisa que exista por si mesma, não dependa de outro, possa manter a nossa existência. Possa manter a existência do restante das coisas. E, portanto, um ser autoexistente é racionalmente necessário. É preciso que haja, é preciso que exista um ser autoexistente, que exista por si mesmo, para que dê sustentação à existência das outras coisas e, portanto, da nossa existência, da existência de todo o universo. Meus queridos, de outra maneira, nada existiria, né, como nós já falamos, a menos que algo exista em si mesmo, não seria possível existir absolutamente nada, como já falamos. Talvez a questão mais antiga e mais profunda de todas seja: por que algo existe ao invés do nada existir? Por que algo existe ao invés do nada existir? Os filósofos quebraram a cabeça, os teólogos quebram a cabeça ainda, e nós precisamos compreender que a resposta para essas questões filosóficas, para essas perguntas antigas, a resposta também é antiga. A resposta é Deus. Ele existe por si mesmo. E Ele é que dá razão, Ele é que dá sustentação, Ele é que dá
a vida ao restante das coisas e aos seres restantes. Uma resposta necessária, pelo menos por parte dessa pergunta, é que Deus existe. Porque existe algo ao invés do nada? Porque Deus existe. Na verdade, porque Deus é. Porque Deus é. Porque Deus existe. É que existe alguma coisa, é que existe o universo, é que existe a criação. Meus queridos, Deus existe em si mesmo, eternamente. Deus existe em si mesmo, por si mesmo, eternamente. Ele não depende de nada nem de ninguém. Ele é a fonte, ele é o manancial de toda a existência. A fonte de toda a existência. Ele é a fonte. Não há nada no universo comparado a Deus. Na verdade, Deus é maior que todo o universo, e isso é muito impressionante. Você imaginar que os estudiosos, os astrônomos, eles dizem que o universo tem cerca de 100 trilhões de anos-luz de tamanho. É uma distância gigantesca. Para vocês terem uma noção, somente a nossa galáxia, a Via Láctea, de onde nós estamos, aqui no Sistema Solar, para o centro da Via Láctea, se pudéssemos, ou se pudermos viajar à velocidade da luz até o centro da Via Láctea, nós chegaríamos lá em 26 mil anos. Isso quer dizer que a distância daqui até lá é de uns 25 mil anos de distância, uns 25.800, 25.700 anos de distância. É muito longe. Dá alguns trilhões e trilhões e trilhões e sextilhões de quilômetros até lá. Imagina você que se tivéssemos uma nave que viajasse à velocidade da luz, levaríamos 26 mil anos, ou 25 mil anos e uns quebrados. Imagina como é distante. Agora imagine você um universo do tamanho de 100 trilhões de anos-luz. É algo gigantesco. E Deus ainda é maior que o universo. Todo o universo é pequeno em comparação a Deus. Porque Deus ele é um ser eterno, infinito em extensão, é um ser todo-poderoso e ele enche todo o universo. E ele também pode segurar o universo em suas mãos. Precisamos compreender que Deus, ele é assim todo-poderoso. E ele não depende da sua existência a ninguém. Não depende de ninguém para continuar existindo, apenas de si mesmo. Ele só ele tem em si mesmo o poder de existir. Eu vivo. Eu posso dizer eu sou, eu existo, mas na verdade Deus existe. Eu apenas vivo, mas Deus é. Deus vive. Deus existe para todo sempre. Eu apenas existo por uma fração de tempo. É evidente que, como Deus nos criou seres imortais ou com almas imortais, as nossas almas nunca vão deixar de existir e, portanto, nós temos um começo de existência, mas nós não teremos mais fim de existência. Aqueles que têm Jesus viverão para sempre no céu e aqueles que não têm Jesus viverão para sempre no inferno. Eu vou corrigir. Aqueles que têm Jesus viverão em vida plena e alegria eterna para sempre. Viverão e existirão para sempre. Aqueles que não têm Jesus existirão para sempre no inferno. Eu disse viver, mas é existir, porque só se vive com o autor da vida. Somente os que forem para os céus é que viverão para sempre. Os que vão para o inferno, eles existirão, continuarão existindo para sempre.
mas não em vida, não vivos, no sentido de terem vida, mas mortos, duplamente mortos, mortos em seus delitos e pecados, mortos separados da vida, separados de Deus, mortos para sempre, separados de Deus, que é a fonte da vida e da felicidade. Meus queridos, o apóstolo Paulo declara a nossa dependência do poder de Deus para a nossa própria existência, quando Paulo diz em Atos capítulo 17, versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O apóstolo Paulo, ele não estava ensinando panteísmo, ele estava falando do ponto de vista de que Deus, ele permeia, ele é um Deus, é um ser imanente, Deus é um ser imanente, ou seja, ele invade, enche toda a criação, e Deus, portanto, invade todo o universo. A presença de Deus, o ser de Deus, enche, permeia, toca, está presente em toda a criação. E é nesse sentido que Paulo disse que nós vivemos nele, existimos nele e nos movemos nele. No sentido de que por onde a gente vai, para onde a gente for, Deus está presente, mesmo que nós o ignoremos, mesmo que nós não creamos nele, mesmo que nós não percebamos a Deus, mas ele está presente em todas as coisas, em todos os lugares, mesmo que nós não percebamos isso, mesmo que nós não creamos nisso, mesmo que nós não busquemos a Deus, mas ele está presente em todos os lugares, em todo canto do universo. E até no inferno Deus está presente, porque Deus criou o inferno para punir Satanás e seus anjos e aqueles homens e mulheres que ignoram a Deus e que não creem em seu Filho Jesus como seu Senhor e Salvador. E é necessário que você compreenda que a presença de Deus no inferno é uma presença de punição. Não há a misericórdia de Deus, a graça de Deus no inferno. A presença de Deus é manifestação da sua ira e justiça contra os pecados dos homens ali no inferno. Mas eu quero finalizar dizendo que você precisa crer nesse Deus autoexistente, crer nesse Deus tão supremo, todo-poderoso, que não depende de ninguém para existir. Ele existe por si mesmo, porque ele tem o poder de autoexistência. Compreenda essas verdades, mas viva de acordo com estas verdades, para que Deus seja glorificado na sua vida e para que você possa usufruir da graça de Deus em Cristo Jesus, desse poder da autoexistência de Deus que você recebe, que você é beneficiado, porque é por causa desse poder de Deus, dele ser autoexistente, que eu e você estamos vivos, que eu e você existimos, que eu e você continuamos a existir, porque a autoexistência de Deus sustenta a nossa existência. Que você possa agradecer a Deus por isso e louvá-lo, bendizê-lo. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é autoexistente e o Senhor, a sua existência sustenta a minha. Louvado seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor por essa tão grandiosidade que é o Senhor, né? É o ser de Deus. Bendiga a Deus, louve a Deus, adore a Deus e creia nas palavras das Escrituras de que ele é um ser eterno, que de eternidade a eternidade tu és Deus. Antes que os montes nascessem e se firmassem a terra e o mundo, tu és Deus. Creiamos nisto, vivamos de acordo com estas verdades e louvemos a Deus pela sua grandeza imensurável que é o ser de Deus. E nós veremos ainda outras doutrinas que falam dessa magnitude, dessa grandeza divina que é o ser de Deus. Que Ele nos abençoe, nos conceda a sua graça e favor, em nome de Jesus, nosso Senhor. Oremos. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado pela tua bondade, graça e misericórdia para conosco. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração. Ajuda-nos não apenas a crermos na tua palavra, mas a vivermos de acordo com os ensinos das Escrituras. Em nome de Jesus,
Abençoa a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Dá-nos, Senhor, tua graça, tua misericórdia e tuas bondades para com as nossas vidas, porque necessitamos do Senhor. Que o Senhor venha interferir em nossa existência, interferir em nossa vida, interferir em nosso país, para o bem dele, para a glória do teu nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Livra-nos desta pandemia, deste vírus, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.